Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Padre Carlos Alexandre para mais um vídeo muito especial. Hoje eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar ao seu coração, porque a palavra de Deus ela é muito poderosa. Eu gostaria que você nos ajudasse também nessa missão de evangelizar. Este canal foi feito para você e toda a sua família. E você pode fazer parte compartilhando, se inscrevendo e deixando aquele comentário especial. Coloque aí todo o nome da sua família, de onde você está falando, e também você vai poder desfrutar mais vezes desse mesmo vídeo. É bom anotar? Pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta e vamos para o vídeo. Filhos, hoje nós vamos falar de um homem muito citado nas Sagradas Escrituras, um homem conhecido pela sua sabedoria, conhecido também pela sua força, pela sua obridade e por tudo aquilo que ele representou no Antigo Testamento. Eu estou falando de Davi, o grande Davi, o mesmo que dentro da batalha com o gigante Golias o venceu, aquele mesmo rei que foi grandioso e que é recordado por nós também nos Salmos. E eu gostaria de mostrar para todos vocês, isso é tão bom, quando a gente começa a perceber que diante de tantas virtudes que o homem possui, diante de tantas riquezas que cada um de nós carregamos dentro de nós por graça de Deus, nós também carregamos algo mal. Nós temos as nossas fraquezas. Nós muitas vezes caímos em tentações. Você talvez esteja vivenciando isso na sua casa, na sua família. Dói aquele que é traído, mas dói também naquele que trai. E eu quero que você agora possa, diante da presença de Deus, pedir a Ele a graça de poder superar as dores da traição. Não é fácil. Esse tema às vezes machuca, mas eu gostaria de dizer a você que está passando por isso. Se você foi vítima ou se você foi aquele que caiu. Eu gostaria que nós pudéssemos hoje fazer uma experiência com Deus, que essa palavra pudesse curar o teu coração. E eu, antes de entrar nas próprias Sagradas Escrituras, eu gostaria de trazer um testemunho. Um dia, uma mulher me procurou, desesperada, transtornada. Ali dava para ver no rosto dela o ódio e muitos outros sentimentos. E logo eu perguntei o que estava acontecendo. Ela falou: Padre, eu estou abismada. Meu mundo caiu, eu já não quero mais viver, eu já não quero mais a minha família, eu já não quero mais continuar. E eu falo: o que está acontecendo? Ela falou: depois de 43 anos de casada, meu marido me traiu e eu não estou conseguindo dormir, a minha vida acabou. Ela começou a chorar, falando acerca dos filhos e tudo o que estava acontecendo. Eu respirei, eu pensei, eu rezei, deixei ela falar. E depois que ela terminou de falar, eu perguntei: minha filha, vem cá, teu esposo te ama verdadeiramente? Ela não conseguia responder e eu perguntei novamente: vem cá, teu esposo te ama? Você sabe se ele te ama? Ama, mas quem ama não trai. Quem ama e começou também a deixar que as feridas ali pudessem serem ressaltadas. E eu escutei também. Mas eu comecei a olhar para ela e comecei a fazer com que ela pudesse também dar sentido a isso que aconteceu. O marido estava totalmente destruído. Eu tive a graça também de depois o acompanhar. Ele estava destruído. Ele estava muito machucado. Ele estava totalmente desconcertado. Ele não tinha palavras, ele não conseguia falar nada. Estava morto. Como se ele dissesse: Padre, 43 anos vivendo a fidelidade. Eu caí na infelicidade de poder trair. Foi o gosto mais amargo da minha vida. Eu via naquele relacionamento um homem arrependido, um homem machucado também, um homem que não conseguia mais se olhar no espelho. E uma mulher também da mesma forma. E eu olhei para ela e nos olhos dela e disse: minha filha, teu marido acertou sempre. Ela acertou, 43 anos acertando. Ama suas filhas. Vixe, as filhas
amam ele demais, ama muito. E ele sempre cuidou, não foi de sair, não foi, e começou a falar das virtudes do esposo. E começou a falar e observar, e eu falei, fala mais dele. Sim, sempre foi um bom esposo, trabalhador, nunca foi de farra, nunca bebeu. E começou a falar. Depois que ela falou e que começou a entrar dentro do sentido da relação machucada e ferida, e ela falou, padre, mas é muito difícil, eu sei que ele é um homem maravilhoso, mas eu não sei se eu vou aguentar manter esse relacionamento mais. Eu falei, minha filha, 43 anos vivendo a felicidade, por causa de um erro você vai jogar fora? Naquela hora, eu falei para ela, filha, sabe qual é a pior punição do teu esposo? É ele olhar e saber que ele não foi fiel. Essa é a punição dele. Quantas pessoas caíram, fraquejaram e estão arrependidos? Aí fala, mas eu não poderia ter feito isso. Quantas vezes você também não traiu com o olhar, você não traiu de certas formas? Não pensa que traição só é quando o homem e a mulher se deitam na cama com o outro ou quando tem um relacionamento com o outro. Há diversas formas de traição. Se a gente for falar aqui de traição, o próprio Senhor diz, quem olhou para o outro e desejou no seu coração, para uma mulher e desejou no seu coração, já pecou com ela no interior da sua alma. Então, diante desse testemunho desta mulher que começou a pensar não mais simplesmente com aquilo que era o grande tesouro dela, meu casamento perfeito, eu nunca imaginei que isso ia acontecer comigo. Isso, filha amada, mas aconteceu e você precisa superar. E graças a Deus, ela começou a olhar para o esposo com um olhar diferente, ele também teve que se perdoar e continuar a família, continuar a caminhada. Um homem maravilhoso. Se era um pai bom, se tornou melhor ainda. Se era um esposo bom, se tornou melhor ainda. Então o amor era mais forte do que qualquer vingança. Aí, padre, filho, se eu for comentar aqui todas as situações de todo mundo que sofre alguma espécie, mas a minha traição, o marido já está traindo há não sei quantos anos, porque minha esposa já me trai há não sei quantos anos. Então, não, a gente vai tratar aqui daquilo que é o mais pertinente, daquele que se arrependeu. E eu gostaria que você pegasse o livro de 2 Samuel, capítulo 12, dos versículos de 1 e seguinte. O Senhor enviou Natã. Natã entrou na presença do rei e lhe disse: em certo povoado havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitos rebanhos de ovelhas e bois. O pobre tinha apenas uma ovelhinha que havia comprado. Ele o criava e ele crescia com ele e com os seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do seu copo, dormindo em seu colo. Era como uma filha. Chegou uma visita à casa do rico e, não querendo perder uma ovelha ou um boi, para servir a seu hóspede, pegou a ovelhinha do pobre e serviu seu hóspede. Davi ficou furioso contra aquele homem e disse a Natã: por Deus, quem fez isso é réu de morte. Não quis respeitar o que é do outro e deverá pagar 4 vezes o valor da ovelhinha. Então Natã disse a Davi: esse homem és tu. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel, te livrei de Saul, te dei a filha de teu senhor, pus em teus braços suas mulheres, te dei a casa de Israel e Judá, e se for pouco, acrescentarei outros favores. Por que desprezastes o Senhor, fazendo o que ele reprova? Esse é o grande Davi. A gente viu o profeta Natã trazendo a Davi quem ele era. Até o grande Davi se perdeu. Filho, não se trata aqui da gente passar panos, no erro. Não é isso. É porque às vezes a nossa radicalidade ela é muito pesada. A gente vê Davi e recordando do que Natã está se referindo. Davi com suas mulheres, com as suas posses, com seu reinado, e Urias, que trabalhava no seu reino, com a sua esposa. Davi se apaixona pela esposa de Urias. E a gente sabe o que aconteceu.
para ficar com a esposa de Urias, Davi o enviou para uma batalha de morte e ali Urias morre. E Davi fica com sua esposa, ela estava grávida e a gente sabe toda a história. E o profeta, Deus, ele vê tudo. Deus, ele vê a nossa sujeira. Deus, ele vê o nosso pecado. Deus vê a nossa miséria. Davi recebe a visita do profeta Natã e o profeta traz essa história do rico e do pobre. O rico com muitas ovelhas, posses, e o pobre com uma que cuidava, zelava, é a única coisa que ele tem. Chega uma visita, o rico, ao invés de tirar do que ele tinha, ele pegou do pobre, a única que ele tinha. E naquele momento a revolta de Davi, fica revoltado, merece morrer. Aí Natã falou, esse homem é você, Davi. Sabe as nossas radicalidades? Nós somos muito radicais. Quando alguém erra, quando alguém falha, nós somos muito rápidos em julgar. Ah, mas porque ele fez isso, ele merece aquilo. Logo, nós somos muito práticos na condenação do outro. E eu vou te dizer, filho amado, muitos dos pecados daqueles que nós condenamos são os nossos pecados e até bem pior. Olhamos o cisco no olho do outro enquanto nós carregamos dentro de nós uma trave. Eu não estou falando aqui que não seja pecado, que não seja errado, que não seja erro. Estou dizendo aqui que dentro dos nossos relacionamentos há uma radicalidade muito grande quanto ao pecado do outro. Ah, mas meu marido é ignorante, a minha esposa é ignorante. Mas por que ele é ignorante? Porque talvez ele era tão bom e agora é assim. Será que eu não mudei? Será que minha postura também não tem sido de indelicadeza? Às vezes a gente fica cego, como Davi estava cego. Nós ficamos cegos na nossa vida e não conseguimos compreender. Davi não estava conseguindo enxergar o que ele tinha feito ainda. Davi não enxergou, mas Deus, ele vê, filho. Deus, ele vê o coração do seu povo. Deus, ele vê, ele conhece. E olha, bonito que quando Natã vai falar, esse homem és tu, esse homem é você, Davi. Esse homem que você disse que merecia a morte, que merecia a punição, somos nós. Quando nós somos radicais e falamos essa pessoa merece isso, é porque nós merecemos isso também. Nós temos que tomar muito cuidado na nossa vida com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente fala, com aquilo que é a radicalidade. Hoje nós somos práticos na análise da vida do outro. Somos práticos em olhar para a vida do outro e falar, pronto, ele fez isso, ele merece aquilo. Facilmente nós abandonamos o barco. O outro erra e eu começo a categorizar os pontos que o outro errou na minha caminhada. Estava vendo esses dias um vídeo, vi um comentário de uma pessoa que começou a falar, porque eu trabalho, eu fico o dia todo na rua, eu venho cuido dos filhos, a minha esposa fica, eu só acordo esse horário, minha esposa é aquilo, minha esposa é aquilo, minha esposa é aquilo, minha esposa é isso, e eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Se a tua esposa talvez não esteja fazendo aquilo que você gostaria, é porque faltou diálogo, faltou você sentar, faltou você ter a coragem de querer carregar tudo nas costas. Não culpe o outro por não estar fazendo se você não ensinou ele a fazer, se você não ajudou ele a caminhar contigo. Pare um pouco e pensa. O que falta no nosso meio também é coerência. A coerência com aquilo que eu desejo no coração. Às vezes eu estou com um sentimento dentro do meu coração, queria tanto que o outro mudasse, mas eu não tenho a oportunidade de conversar, eu não tenho a oportunidade de dialogar, eu não tenho a oportunidade de saber o que ele está passando. Você não adianta dizer que o outro não se abre a você, não adianta dizer que o outro está retraído. A gente precisa identificar quais os males dentro da nossa vida, dentro da nossa família. Você olha e fala, por que meu filho não conversa comigo? Por que minha filha não conversa? Por que os irmãos não se conversam? Existem problemas que estão aí identificados na nossa casa e nós apenas perguntamos o porquê. Preciso ir mais fundo, mais profundo, porque existe alguma barreira entre o homem e a mulher, entre os filhos. Se no início era bom, se no início era maravilhoso, e às vezes a gente tem tudo dentro de casa e vai querer buscar fora, vai querer buscar, não nos contentamos com aquilo que Deus nos deu. Davi não se contentou com aquilo que Deus tinha dado, as mulheres, a casa, a posse, riqueza, reinado, tudo foi dado por Deus. E ainda ele caiu no erro de matar Urias para poder ficar com a mulher. Isso é ganância. Deus muitas vezes já nos deu tudo, só que nós somos gananciosos. Nós só pensamos em nós. Um relacionamento que eu penso só em mim, naquilo que eu faço, naquilo que eu tenho realizado. Se você está fazendo demais, então espera um momento adequado para você compartilhar com o teu companheiro. Converse, partilhe, fale o que você está sentindo.
Tem mulheres que acham que um homem é mágico, que está passando alguma coisa e fala, você é insensível, você não fala o que você tem, abra sua boca, fale. Mas ele tem que saber, tem que me conhecer. Não, filho, ninguém é mágico, ninguém sabe o que passa por dentro. É preciso que a gente tenha coragem de compartilhar, de falar o que estou sentindo, mas com caridade. Davi, ele estava cego. Davi estava cego por quê? Porque ele se deixou levar pela sua ganância e ficou cego. Estava cego, Davi. Gente, um homem ungido por Deus estava cego. Talvez você esteja cego agora nesse momento que você está vendo esse vídeo. A gente não enxerga, a gente não consegue ver além da nossa própria razão. A gente não consegue ir além. Você passou por essa dinâmica e as pessoas falam, nada justifica uma traição, nada justifica uma atitude como essa, nada justifica, não justifica. Nada justifica uma agressão, ninguém nunca pode estar no direito de agredir alguém, mas existem coisas que nós podemos evitar. Se o casamento é uma relação e nós sabemos que o outro ele não suporta certas atitudes de mim, não suporta certas atitudes, nós precisamos crescer, maturidade. Sabe o que está acontecendo, filhos amados? Depois que muitos casais estão se relacionando, casam, eles voltam à adolescência. Estão vivendo como adolescentes dentro de casa. Você é adolescente, filho. É horrível um homem e uma mulher que não se fala dentro de casa. São adolescentes, aborrecentes. Você lembra como teu filho fica emburradinho e você fica chateado com seu filho que fica emburrado? Aí você fica com essa cara emburrado também dentro da tua casa. Ninguém suporta isso também, não. Encara a realidade, vamos sair desse nosso dinamismo, dessa nosso egoísmo, de querer que o outro adivinhe, de querer que o outro mude. Aí a gente fica aí, às vezes, sentado no mesmo sofá, mas a gente não conversa, não se abraça, não passeia, não caminha, não vai fazer nada juntos. Só se ferindo e se machucando, trabalhando. O que aconteceu? O que aconteceu dentro dessa nossa caminhada? Nós deixamos o essencial, nós deixamos o outro. Nós deixamos a pessoa que eu declarei amor à minha vida. Isso não só simplesmente entre a relação do homem e da mulher, mas na relação dos filhos, na relação dos pais. Pais que só trabalham, mulheres que só trabalham, já não tem tempo um para o outro, já não tem tempo para brincar, para poder partilhar, conversar, se divertir, sorrir. E nem para o mercado vão mais juntos. Vai um para um supermercado, vai outro para o outro. Acorde para a vida. Padre, mas eu estou separado e agora? Então vai viver a tua felicidade com quem mora do seu lado. E isso vai acontecer se você estiver casado, se você estiver solteiro, se você estiver desquitado, se você estiver emancebado, se você estiver em qualquer lugar. Porque em qualquer lugar nós vamos querer a nossa felicidade. Não queira dizer, não é o casamento que é o problema, ou é a solteirice que é problema, ou é isso. Não, o problema está em a gente não aproveitar o tempo que Deus nos deu. O tempo do namoro não é o tempo da gente estar vivendo aquilo que vamos viver no casamento. E depois, quando está vivendo no casamento, não quer viver aquilo que vivemos no namoro. No namoro ficou pulando a cerca, no namoro ficou fazendo aquilo que não devia, no namoro ficou sendo infiel a Deus. Aí depois casa, não quer fazer o que no namoro antecipou. Por que Deus está falando que há um tempo para cada coisa? Namoro é tempo de se conhecer. Todo namoro, ele começa para terminar. Se você está namorando há 10 anos, está namorando há 15 anos, ou você casa ou separa. Porque o namoro ele precisa ser uma passagem. Precisa. Aí quer fazer tudo no namoro, aí depois que casa já não quer ter mais relação sexual com o esposo, com a esposa. Aí prefere fazer com quem está do lado de fora. Por que tem que fazer com quem está do lado de fora? Porque não foi fiel no namoro. Se você não for fiel no namoro, você dificilmente vai ser fiel no casamento. Quando a igreja chama a viver a castidade dentro da relação no namoro, é porque quando você estiver na relação matrimonial, que você vai poder fazer a relação sexual, que é algo divino, aí você não vai precisar ter outras fora para poder ser feliz. Você vai se satisfazer com a tua esposa, com o teu esposo, com a tua amada, com o teu amado. E a relação sexual não é tudo. Hoje estamos baseados nas relações. Não, se a gente ama, a gente pode ter relação. Não, se a gente ama, a gente pode oferecer a Deus o sacrifício de poder não ter aquilo que a gente gostaria. Por quê? Porque nós queremos viver um namoro santo, viver um noivado santo. Agora Deus está longe de tudo. Aí a gente deixa para buscar Deus quando estamos na ruína. Aí nós vamos buscar Deus quando é tarde. Isso vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Hoje nós estamos vendo aqui o drama de um profeta, o drama de um homem que traiu, que errou, mas que teve a oportunidade de poder ter a sua vida novamente. Errou,
levanta a cabeça. Homem, ajuda a tua mulher, ajuda. Ajuda ela a crescer, ajuda ela a se recompor, ajuda ela a se levantar. Mulher, ajuda teu esposo a se colocar de pé. Assim como Deus te colocou de pé quando muitas vezes você errou. Muitas vezes nós falhamos, Senhor, mas muitas vezes Deus nos colocou de pé. Hoje, eu quero pedir a Deus que os corações que foram feridos pela traição e que estejam verdadeiramente arrependidos, que nós possamos derramar lágrimas, mas lágrimas de cura. Se você foi a traída, se você foi o traído, se você foi vítima, eu quero pedir que o Senhor te conceda essa virtude, a virtude do perdão, a graça de perdoar. Assim como Deus tens perdoado os teus pecados, assim como Deus me perdoou e como eu tenho perdoado os meus irmãos, que Ele possa nos conceder a graça de propagar essa graça. Filho, coragem, porque nós somos traidores. Quantas vezes traímos Jesus e quantas vezes Ele tem nos perdoado. Não trate o outro com as suas radicalidades. Sede misericordioso, como o Pai do céu é misericordioso. Não deixe de se inscrever nessa nossa página, dê aquele like, aquele joinha, que você possa também compartilhar nos seus grupos com seus amigos. E eu gostaria que você também deixasse aqui no nosso chat o seu comentário, de onde você está falando, a intenção que você gostaria que eu rezasse por você. E eu gostaria que o Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoasse, te concedesse a graça da cura do teu coração, de todas as feridas, de todos os ressentimentos, de todo o mal que entrou na tua casa. Que o Senhor te restaure, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.